Escuta a voz do bom pastor, em esplendorosa solidão, chama o cordeiro que em temor vaga na densa escuridão. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Venha Cristo, bom pastor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Muito bom dia, meus amados irmãos, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio poder entrar no seu lar para juntos nós caminharmos um pouquinho nas Escrituras. Eu convido você, neste culto doméstico, a nós lermos as Escrituras, caminhar um pouquinho dentro deste assunto que é de muita importância para nós, os filhos de Deus. Sobre os mandamentos de Jesus, nós vamos ver aqui, dentro das Escrituras que nós vamos ler aqui, que este é o maior mandamento, sobre nós amarmos uns aos outros. Em São João, no capítulo 14, nós acabamos de ler o capítulo 15, versículo 12 ao 17. No capítulo 14, Jesus nos disse assim: Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Interessante, meus irmãos, este cuidado, este zelo de Jesus conosco. Por que Jesus disse isso? Que o Espírito Santo nos lembraria de todas essas coisas. Porque Deus sabia do quanto nós iríamos precisar disto nestes últimos dias que nós estamos vivendo, aguardando o arrebatamento. Deste amor que nós precisaríamos estar vivo em nós. Um amor no coração mesmo, não apenas na mente. Por isso, ele disse isso para seus discípulos, que ele ainda estando ali convosco, com eles ali, quando ele fosse o Espírito Santo, com o passar dos dias, iria relembrar eles de tudo quanto Jesus os havia dito, estando ele ali na terra. Agora, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7 ao 11, o apóstolo nos lembra isto aqui: Amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor é de Deus. Se o amor é de Deus, o ódio, o rancor é do adversário das nossas almas. Por isso nós nunca podemos alimentar esse espírito de mágoa, de raiz de amargura nos nossos corações. Porque veja, que lembrança maravilhosa o Espírito Santo trouxe para nós. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha a vida eterna. Ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que pegou o seu único filho e fez com que ele morresse no meu lugar, no seu lugar. E o interessante é que ele amou o mundo estando todo errado, o mundo todo errado, crucificando o próprio Filho de Deus, mas esse foi o amor de Deus para conosco. Então o apóstolo João segue dizendo assim, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, irmãos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas é que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nosso profeta diz que nada, nós estamos em uma caminhada, nós estamos em uma luta contra nós mesmos, contra a nossa mente humana, luta contra as nossas fraquezas humanas para permanecer neste caminho. E o profeta diz que nada entrará ali a não ser o amor. Por isso, nestes dias que nós estamos vivendo, é preciso ter o cuidado para nós expressar isso, para nós viver isso de uma forma viva, não apenas um pensamento bonito, eu amo, mas demonstrar isso através dos nossos frutos, os frutos do Espírito Santo. Porque João está dizendo aqui, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Voltando um pouquinho em 1 João, no capítulo 1, no verso 7, Jesus fala assim para nós, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 10, isso são escrituras que eu estou citando. Por isso, eu disse no começo, para nós caminharmos um pouquinho na Bíblia. Para nós ver isto, porque às vezes o diabo nos ocupa tanto que nós esquecemos de ver todas as instruções que Deus deixou para nós na sua santa palavra. Por isso aqui em 1 João, ele diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça,
e não ama a seu irmão, não é de Deus. Agora pensa, amados irmãos, nós carregarmos uma raiz de amargura contra um irmão, seja o que for, que ele tenha feito, que ele tenha tido, que nós tenhamos tido a infelicidade, porque é uma grande infelicidade saber do erro de alguém, saber que alguém pecou. Porque aquilo pode trazer um sentimento de amargura, pode trazer um desejo de se distanciar, quando nós deveríamos nos aproximar mais daquele que às vezes cometeu um erro, daquele que falhou, e abraçar e tentar com todas as forças que nós temos, trazer ele de volta para esse caminho. Porque se nós estamos neste caminho, não é porque nós merecemos, não é porque nós fomos bons, foi a graça. Eu estou aqui hoje, é pela graça de Deus, não porque eu sou bom, não porque eu tenho méritos, porque para começar eu não tenho nenhum mérito próprio, eu não tenho nenhuma condição. Eu sou dependente desta graça de Deus. Mas o nosso profeta, irmãos, a quem mais é dado, mais é exigido. Nós somos o povo que recebeu o mensageiro de Deus, que crê na mensagem do profeta de Deus, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Nós nos gabamos de ser o povo que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como a Escritura ensina, que lavamos os pés uns dos santos, que tomamos a Santa Ceia com vinho, com pão asmo, como está na Bíblia Sagrada. Mas crermos apenas em parte da Bíblia não vai nos fazer bem algum. Nós precisamos crer em toda a palavra, nós precisamos crer nesta mensagem, porque a fé para o rapto está nas mensagens. E o nosso profeta pregou uma mensagem intitulada Cristo é o mistério de Deus revelado. E a partir do parágrafo 80 desta mensagem, o conselho do profeta de Deus para nós é este: amem uns aos outros acima de tudo. Acima de tudo, meus irmãos, é acima da fraqueza que aquele irmão, que aquela irmã possa carregar. É acima do deslize que todos nós estamos sujeitos de cometer. Porque se eu tivesse a infelicidade de cometer um erro, de falhar, de pecar, eu gostaria de ter irmãos estendendo a mão, me ajudando a levantar, me ajudando a prosseguir novamente. Não ter um irmão, ter um pastor que virou as costas para mim porque eu infelizmente caí numa condição terrível. E é assim que cada um de nós deve se sentir. Estender a mão. O profeta de Deus para esta era nos diz em uma outra mensagem, ele diz: olha, esteja dentro, porém com a mão estendida tentando alcançar aquele que não está dentro ainda. Então este profeta, ele nos diz: amem uns aos outros acima de tudo. Ele não colocou condições aqui. Deus não colocou condição para nós ser participantes desse reino. Apenas que ele nos pediu foi esse: crer, obedecer toda a sua palavra e amar uns aos outros. Ele disse: amem uns aos outros, não importa o que o diabo tente dizer, porque o diabo vai te mostrar falhas, vai te mostrar erros. Ele está trabalhando na sua mente para você ver essas falhas, ver esses erros. Agora, vocês todos formem um grupo dócil bem grande. Este é o tipo de grupo que deve ser formado dentro da igreja. É um grupo dócil, grande, que possa fazer um círculo em volta daquele que porventura está lá fora e trazer ele para este convívio.
Mas lembre-se da minha advertência. Satanás não deixará ficar isto desta maneira. Não, Senhor, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Irmãos, como humanos nós falhamos, nós erramos, mas tem uma coisa, nós somos muitos instruídos por Deus através da sua palavra, através da mensagem do nosso profeta, para nós podermos acertar o alvo. Não nos está faltando instrução para nós. O que nós precisamos fazer é pedir a Deus graça, misericórdia e condições vinda de cima, sabedoria do alto, para podermos prosseguir, tendo este amor dentro dos nossos corações. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a viver esta mensagem, vivê-la no dia a dia, no nosso dia a dia, onde nós estivermos, porque é nesta mensagem que o profeta de Deus pregou que está a fé para o arrebatamento. Senhor Jesus Cristo, bondoso e eterno Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a viver isto. Não apenas pregar, não apenas falar sobre isto, mas viver isso estar dentro dos nossos corações. Porque, Senhor, os nossos atos, Senhor, as nossas atitudes falam muito mais alto do que nossas palavras. Nos ajude, Senhor, a viver um sermão, porque é bem melhor viver um sermão do que pregar um. Abençoe cada lar nesse instante, cada família reunida, Senhor, nesta hora. Que todos possam, Senhor, assim como eu, ser ajudado através desta pequena meditação nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.